A lenda do pânico é uma história real que se tornou um dos casos mais famosos de assassinatos em série da história dos Estados Unidos. Os assassinatos ocorreram na cidade de Woodsboro, na Califórnia, em 1996. As vítimas eram jovens adolescentes, e todas foram mortas com uma faca de açougueiro. Os corpos eram encontrados em diferentes locais da cidade, sempre com mensagens enigmáticas escritas na parede com o sangue das vítimas. A polícia local não conseguiu identificar o assassino, e os assassinatos continuaram. A população da cidade entrou em pânico, e as autoridades foram pressionadas a encontrar o assassino. Em 1997, um jovem chamado Billy Loomis foi preso e acusado dos assassinatos. Billy confessou os crimes, e disse que havia sido motivado por um desejo de vingança. Billy havia sido apaixonado por uma jovem chamada Sidney Prescott, que havia sido a primeira vítima dos assassinatos. Billy acreditava que Sidney era responsável pela morte de sua mãe, que havia sido assassinada por um homem chamado Tom Riley. Billy foi condenado à prisão perpétua, e a história dos assassinatos do Pânico ganhou fama mundial. A história foi adaptada para o cinema em 1996, e a franquia Pânico se tornou uma das mais lucrativas da história do cinema de terror. No entanto, a história do Pânico não é apenas uma história de terror. É também uma história sobre os perigos da violência juvenil e da cultura do medo. A história dos assassinatos do Pânico mostra como a violência pode ser contagiosa, e como as pessoas podem ser facilmente manipuladas pelo medo. A história também mostra como a mídia pode desempenhar um papel importante na disseminação do medo e da violência. A lenda do Pânico é uma história que ainda assombra a população de Woodsboro, e que continua a ser lembrada como um dos casos mais sombrios da história do crime americano.